Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós que está aí com certeza acompanhando o modo feliz de viver. Se você está à procura de novos rumos e deseja melhorar de vida, então não mude de canal. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E olha, eu tenho certeza que a partir de agora, somente coisas boas vêm a você e a sua família com certeza. Desde que você ouça aí as palavras que serão ditas no programa de hoje, passe a mudar aí o modo de pensar e de viver também. Combinado? Muitas pessoas vivem doentes simplesmente porque só sabem falar de doença o tempo todo. O preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro vai falar sobre este tema em nosso programa de hoje. Então você é o resultado de tudo aquilo que você investiu em você, através dos seus pensamentos, através da sua palavra, através dos seus sentimentos. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Você certamente já ouviu a expressão, a palavra cria. E é verdade, tudo que a boca fala, o corpo tende a manifestar. É uma lei mental. Por isso, não devemos viver falando de doenças. É a palestra de agora com o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Imperdível e esclarecedor. Olá, queridos amigos, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui outra vez, estudando na sua casa os ensinamentos da Seichonoye. No dia de hoje nós vamos estar dando continuidade nesse estudo, que já há alguns programas a gente vem tendo essa felicidade, né, de estar junto com todos aí, e é do livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O ensinamento da Seichonoye, ele, na verdade, possui alguns, vamos colocar assim, conselhos para que a gente possa aplicar no nosso cotidiano. Seguindo essas orientações, esses conselhos, então aplicando no cotidiano esse modo de viver que é a Seichonoye, a gente obtém as benéfices, então, deste ensinamento. E hoje, no dia de hoje, em especial, o conselho é: não devemos viver falando de doenças. Nós vamos estar estudando, então, o que este tema tem a ver com o nosso cotidiano e com as possíveis manifestações aí de doenças na vida de cada um. Então, aqui na página 167, o fundador da Seichonoye diz assim: toda ideia concebida na mente assume aspecto fenomênico e se manifesta no mundo da forma. Tudo aquilo que nós estamos concebendo na mente, né, e como é que a gente está concebendo uma ideia? Através das coisas que nós estamos falando. Então, tudo aquilo que nós estamos professando, tudo aquilo que nós vamos mantendo no nosso coração, todos os nossos pensamentos, então, vão constituindo, vão formando a base daquilo que nós somos hoje. Então, você é o resultado de tudo aquilo que você investiu em você, através dos seus pensamentos, através da sua palavra, através dos seus sentimentos. Esse é um ponto importante dentro do ensinamento, para que você possa entender que para que mudar qualquer coisa, o princípio é, o início da mudança, ele acontece dentro deste princípio. Quando eu começo a mudar
a minha mente, a minha palavra e o meu sentimento. Esse é o ponto essencial da mudança. E aqui, então, o professor Masaharu Taniguchi está justamente elucidando que a ideia concebida toma forma. Então, o pensamento, a palavra e o sentimento toma forma. E o perigo é, em muitos momentos, quando a gente nos habituamos, né, quando a gente se habitua a ficar falando a respeito de doenças, de fracassos, de sofrimentos, quando nós começamos a olhar as mazelas do cotidiano, as situações negativas do cotidiano, e a gente começa, através da nossa percepção, né, da nossa palavra, do nosso sentimento, do nosso coração, a gente continua dando ênfase para esses acontecimentos. É como se a gente se agarrasse a esses sofrimentos. Então a gente passa a ser um com o sofrimento, e aí o sofrimento acaba, na verdade, dominando a nossa própria vida. E aqui ele continua dizendo assim: lamentavelmente, por exemplo, assuntos referentes a doenças e medicamentos constituem tema de grande interesse da maioria das pessoas. E aí, quanto mais pensam e falam em doença, no intuito de obter a cura, mais contribuem para que a doença persista. Por quê? Porque você está falando da doença, pensando na doença, mantendo o coração na doença. E ele continua dizendo assim: no entanto, as pessoas se interessam muito em notícias sobre doenças e em anúncios de remédios. Isso significa que a maioria está convencida, na verdade, de que a doença existe. A crença que a doença seja algo real e concreto torna-se muito mais forte quando a pessoa vive pensando na doença vivenciada por ela própria ou até por outras pessoas. Dando continuidade, ele fala assim: comentários e conversas sobre doenças influem negativamente na mente das pessoas, gerando pensamentos sombrios. E aí você continua com o pensamento sombrio, advindo do comentário, da crença que a doença realmente existe. Então, o que tem uma confusão aqui, uma inversão, na verdade, de valores? O que nós estamos alimentando? O que nós estamos concebendo? O que nós estamos formatando? O que nós estamos dando forma? Se eu creio em Deus, eu deveria formatar o bem absoluto, a saúde que vem de Deus, né? A força vital, a capacidade vital, a capacidade de regeneração, a capacidade de força dentro do nosso próprio organismo. Se eu creio em Deus, a minha fé é em Deus absoluto. Deus está acima de todos os infortúnios. Mas a minha fé pode estar abalada, e quando eu estou lendo a respeito da doença, me informando a respeito da doença, eu até brinco assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com o grande oráculo chamado Google, porque as pessoas, às vezes, acometidas por algumas questões, vão lá no grande oráculo Google e vão buscar, né? Ah, o que é tal coisa? O que é tal coisa? E se deparam-se, às vezes, com informações, algumas informações importantes, mas, sobretudo, também, quando você não tem uma orientação correta, aquela informação acaba sendo uma assombração na sua vida. Então, a pessoa ela faz o seu próprio diagnóstico, né? E o problema do próprio diagnóstico é que a gente sempre bota um termômetro aí, eleva um pouco mais a situação, que aí vem medo, vem carência, vem uma essa palavrinha é difícil de falar aqui, né? Eu preciso ler como é que se fala. Autocomiseração. Vou consultar a fonoaudióloga do programa da TV para ver se eu estou falando corretamente, né? Mas é esse desejo de sofrimento, né? Então, esse olha como é difícil de falar. Autocomiseração, cosmiseração. Não, o que significa isso, resumindo, né? É um desejo de sofrer. Então, a pessoa ela começa a cultivar esse desejo de sofrer através do pensamento sombrio. E o resultado de tudo isso, a consequência de tudo isso é que ela acredita cada vez mais de um modo natural que o ser humano adoece constantemente. E por isso ela vai continuamente falando a respeito das dores e do sofrimento da doença. E aí as pessoas colocam em ação poder da mente, poder da imaginação criadora, poder de dar forma. Então tudo aquilo que você reconhece passa a ter forma, atua ali as leis da mente e você vive dentro desse infortúnio e acaba sofrendo cada vez mais. Então o conselho é, não devemos ficar falando de doenças. Então comentários, por exemplo, assim, ó,
de casos de doenças, às vezes as pessoas tratam isso como um assunto de máxima importância, né? Então, esse assunto de máxima importância, esse assunto de grande interesse, então, na roda com os amigos, na roda com outras pessoas, o assunto em voga sempre não, porque, né, aquela dor, aquela gripe, aquela situação, né, e aí, assim, isso você vai fazendo uma descrição detalhada do sofrimento, descrição detalhada do sintoma, e quanto mais atenção você dá para o sofrimento, para o sintoma, mais você se sente, parece que satisfeita, realizada, né? Porque alguém está ouvindo você, alguém está compreendendo a sua dor. E essa satisfação que você cultiva, então, faz com que o quadro agrave-se cada vez mais. Então, para nos libertarmos dos infortúnios, para nos libertarmos das doenças, ao você receber um diagnóstico sério, né, do tipo que é uma grave doença, é uma grave enfermidade, alguma coisa assim, então você não deve ser esse tipo de pessoa que sente-se satisfeito por se tornar alvo da atenção da família. Nesse momento, o que você deve fazer? Serenamente. O que não foi criado por Deus não tem força com a força que criou o universo. Por si só se esgota. O que Deus não criou, por si só se esgota. Só continua existindo na sua vida aquilo que você continua no modo contínuo alimentando. O que você mantém seguramente na mente, o que você está alimentando, é o que vai ter força sobre você, é o que vai atuar sobre a sua vida. Então, para que você não seja acometido aí por pensamentos sombrios, o que nós devemos fazer? Voltar a mente para Deus. Né? Não deve manifestar desejo de ser centro das atenções, não deve manifestar o desejo de sentir-se satisfeito porque agora eu estou sofrendo, agora consegui diagnosticar qual que é a minha doença. Não, devemos voltar a mente para Deus. O professor Masaharu Taniguchi, ele comenta um texto aqui bíblico bastante interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é justamente a narração bíblica que fala a respeito que Deus tenha castigado Adão e Eva, né, expulsado Adão e Eva do jardim do paraíso, na verdade, né, do jardim do Éden, fadando-os a levarem uma vida de dificuldades e sofrimentos. E ele coloca assim, que durante muito tempo, para ele, né, o professor Masaharu Taniguchi, foi um pouco difícil entender esta passagem bíblica, né? Por que o homem, ao ter comido do fruto do conhecimento, ao invés de optar por continuar levando uma vida repleta de dádivas, confiando na sabedoria de Deus, ele fez a opção, na verdade, de viver essa vida de sofrimento. Por que ele foi expulso do paraíso? Se ele poderia optar, tendo conhecimento, né, do quê? Que ele poderia continuar levando uma vida repleta de dádivas, confiando na sabedoria de Deus. E aí o professor Masaharu Taniguchi, então, comenta aqui, após refletir bastante, ele compreendeu que as dificuldades e sofrimentos dos seres humanos, então veja bem, ele compreendeu o quê? Que as dificuldades e sofrimentos dos seres humanos não são castigos de Deus, e sim males que a mente humana cria por si mesma, valendo-se da liberdade de pensar, do poder da imaginação. Ao contrário, então, que a sabedoria de Deus, ela proporciona bênçãos maravilhosas. E o conhecimento humano nem sempre traz esses benefícios, porque o conhecimento humano, usando a liberdade de pensar, o ser humano concebe, às vezes, ideias que atraem doenças e outros males. Então, isso é o que corresponde à expulsão do jardim do Éden. Pensando que o mal existe, o ser humano é tomado pelo medo, e o medo faz com que este mal imaginário, então, passe a tomar forma, passe a existir na vida dessa pessoa. Então, a doença que a mente cria pode ser considerada um dos piores inimigos do homem. E é evidentemente que a causa está no temor e na carência afetiva. E para que a gente, então, não viva, sobretudo, com temor e com carência afetiva, a gente precisa, então, aprender a viver de modo correto. Aprender a ter a comunhão com o Pai. Aprender a ter fé em Deus. Aprender a ter consciência, despertar, viver o despertar espiritual. Descobrir, na verdade, quem é o homem. Entender, compreender, sobretudo, aceitar que você não é matéria.
você é filho de Deus, você é senhor sobre a matéria. Do mesmo modo que a mente cria a doença, a mente também pode curar a doença. Então, se a mente encontra a serenidade e a mente volta-se para a sabedoria de Deus, a mente também consegue, então, curar a doença. Isso que é um ponto importante. E aí, quando o professor Masaharu Taniguchi vai, na verdade, aqui através do livro, estudando alguns casos de doenças, ele vem justamente nos revelando o que acontece. Então, dentro do tratamento, o tratamento ele tem como essência a terapia mental, pela seguinte razão: tanto no caso das doenças dos órgãos externos, ou no caso de doenças dos órgãos internos, né? Quem comanda a cura? A mente. Por exemplo, o médico ele pode ir lá, né, abrir lá o esôfago, né, tirar a parte lesada, só que depois a cura se dá pela regeneração das células. E quem é que proporciona essa regeneração das células? A mente. E aí, a mente precisa estar em harmonia para que essas células novamente se tornem células normais, vamos dizer assim, vamos colocar assim. Então, a mente precisa estar em harmonia. Senão, o que acontece? Acontece em muitos momentos que você cura uma doença e depois você é acometido por outra doença. Por quê? Porque curou a parte lesada, mas não extirpou da mente a causa originária daquela doença. Não extirpou o medo, não extirpou a ideia de pecado, não extirpou o desejo de sofrer, que é o que leva as pessoas, então, a serem acometidas por males. Então, é preciso voltar à mente, fazer um trabalho com a mente, para que você, então, possa contribuir até justamente para que o tratamento médico venha a surtir efeito e as células possam verdadeiramente substituir aquelas células, então, que estão danificadas. Isso significa que a mente é a única força com o poder de cura. Quando nós estamos dizendo que a mente é a única força com o poder de cura, você precisa entender que essa mente não é a mente do homem, mas a mente de Deus que atua na mente do homem. É a comunhão com o Pai, é a comunhão com Deus. E dando sequência, então, nesse estudo, na página 182, aqui do livro, o professor Masaharu Taniguchi continua falando que a cura ocorre, então, pelo poder da mente. Então, quando a mente ela se encontra em desordem, o seu poder de manter e de regenerar o organismo, ela enfraquece drasticamente. E a consequência disso, aí é o agravamento da doença. E o cirurgião, ele pode retirar a parte do organismo do paciente afetada pela doença, mas ele não consegue eliminar a causa mental que deu origem, então, àquela doença. Ele vem reforçando aquilo que a gente estava estudando. Dentro desse princípio, então, é importante compreender que nós precisamos extirpar da mente a doença. E principalmente considerando a complexidade, por exemplo, da vida social e familiar no mundo atual, é essencial termos um perfeito controle de nossos pensamentos, de nossas emoções, para manter em perfeita ordem a mente, que tem a função de coordenar a atividade de regeneração do organismo. Então a gente precisa desenvolver a arte de viver em harmonia. E desenvolvendo a arte de viver em harmonia, nós vamos encontrar equilíbrio, vamos encontrar serenidade e as funções fisiológicas do corpo, então, vão passar a funcionar dentro desta ordem, dentro desta harmonia, dentro desta serenidade. Então, as pessoas que estão aí nos acompanhando, e às vezes pode ser que esses conceitos sejam bastante distantes do seu modo de viver, do seu cotidiano, então eu convido você a ler o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que você irá compreender todo esse funcionamento do agravamento da doença, do surgimento da doença e, sobretudo, também do modo para curar a doença através da mudança da atitude mental. Só que a mudança da atitude mental, ela não se dá apenas através da mente, né? A cura não se dá apenas através da mudança da atitude mental. Existe um outro ponto também que pode atuar aí nas pessoas que possuem comunhão com Deus, que é a cura espiritual. Então tem a cura mental e tem a cura espiritual. A primeira é o método de harmonização da mente e a segunda é o método da cura metafísica. A cura metafísica, ela ocorre pela bênção divina, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo auxílio de Deus, que
levando em consideração a mudança da atitude, o arrependimento da própria pessoa, a fé e a sua comunhão com o Pai, Ele lhe concede, então, essa cura metafísica, a bênção divina. Então, eu convido todas as pessoas aí que acompanham o programa da Seichonoye, né, se estão aí acometidas de algum sofrimento, procurem a Seichonoye, procurem o Domingo da Família, venham participar das reuniões da Seichonoye, ligue para a gente, 0800 770 2600, tome informação, veja onde é que tem um núcleo perto da sua casa, venha participar aí da reunião da Seichonoye. Vamos aprender então a cuidar desta mente, né, para que a nossa mente realmente possa estar sadia e isso se manifeste então no nosso modo de viver, se manifeste no nosso corpo e se manifeste também nas nossas atitudes. Eu quero encerrar o programa de hoje com uma oração do livro Minhas Orações, dedicada justamente às pessoas que eventualmente estão acometidas aí por doenças. Então, ou se você sabe aí de alguém que está acometido dentro dessa situação, eu convido você também para que a gente possa orar para esta pessoa através desta oração. Então, por favor, vamos nos colocar em posição de oração, que são mãos justapostas, mantenha a serenidade mental, feche seus olhos e eu convido você então a orar aqui do livro Minhas Orações, que é a oração para promover a saúde, que é uma oração para eliminar a ideia de doença acumulada no subconsciente. Isso são ideias acumuladas às vezes desde a infância, né? Então, por favor, todos em posição de oração, com os olhos fechados, com a mente serena e acompanhem mentalmente a oração. Todo o meu ser é preenchido pela vida de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Não sou um ser vulnerável a micróbios ou clima. Sou eternamente um ser espiritual, perfeito e harmonioso. Sou saudável, exatamente como Deus me criou. Se pareço doente, isso é engano dos meus sentidos. Uma vez que Deus me criou saudável, nada pode tornar-me doentio. Sou realmente saudável. Sou a própria vida de Deus. Eu sou filho de Deus. Muito obrigado. Eu encerro aqui, rogando ao Pai que todas as bênçãos de Deus recaiam sobre você, sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Fica com a bênção no seu lar. Continue acompanhando o programa da Seichonoye na TV. Grande beijo no coração. Muito obrigado. Fica por aqui mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Escreva uma nova história a partir de agora. A tinta que imprime no mundo uma nova página da sua vida é o seu pensamento iluminado. Por isso, vamos ao nosso momento de oração. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado.